Tá. Eu sou tarólogo, né? Trabalho com tarô há 22 anos, né? De profissão, eu trabalho com música, eu sou cantor lírico, né? E já dei muitas aulas de canto, atualmente tenho trabalhado mais diretamente só com tarô, com aulas, com palestras, atendimentos individuais, e etc. É isso. Né? E estudioso de assuntos de ocultismo, tudo que tem a ver com isso sempre me fascinou muito. Normalmente, quando eu vou dar um atendimento, uma pessoa vem pela primeira vez para o tarô é um baralho com 78 cartas, em que a gente está trabalhando, cada carta tem uma imagem, cada imagem traz um significado. A gente está trabalhando com leituras desses significados. Né? A gente está fazendo uma leitura desses significados e a relação entre eles. A gente vai linkando o significado das cartas e consegue falar sobre as potencialidades da pessoa, responder as questões que o consulente precisar. É isso. Trabalho de tarô. E você tem feito atendimento online? Dá para fazer online? Dá perfeitamente, perfeitamente online. As aulas que eu tenho dado também têm sido online. Tá? O tarô, você, por exemplo, imagina um trabalho de constelação familiar ou constelação sistêmica. Online você vai ter, eu acredito, se você também faz um atendimento dos seus pacientes, etc., ou pessoas que precisam do seu trabalho online, a gente consegue entrar no campo da pessoa, do consulente. Através das cartas isso é perfeitamente viável e é entrando no campo da pessoa que eu consigo fazer uma leitura e transmitir o que o consulente estiver me perguntando. Entendi. Bom, muito bacana essa coisa de improviso, porque foi tudo muito rápido, gente. E aí a gente pode misturar assuntos e eu acho o tarô uma experiência muito bacana. Eu fui uma vez com um terapeuta lá de Petrópolis, o Giancarlo, talvez você conheça, ele é bem conhecido. E aí eu perguntei para ele, mas Jean, como é que funciona essa questão assim da leitura do tarô, né? É adivinhação? Existem uns espíritos aí falando com você? Como que funciona? Aí ele foi me explicou, que eu não sei se é a mesma abordagem que você tem, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas vou falar o que eu me lembro, já tem uns 3, 4 anos. Ele falou que a leitura do tarô é como se você tivesse no rádio, né? E o rádio tem as frequências AM, frequência FM, depende do que você sintoniza. E a partir da leitura do tarô, a partir do atendimento, a partir dessa leitura que o terapeuta faz junto com você, ele sintoniza essas ondas, né? E que são coisas que, naquele momento, eles estão sintonizando naquilo, numa situação futura, por exemplo, que pode acontecer, mas que aquilo também não é nada definitivo, mas é o que essa frequência atual está apontando. É mais ou menos assim, na sua visão? Isso, exatamente, exatamente. Por isso eu gosto de dizer, a gente pode até fazer previsões, mas previsões, elas, tá tudo dependendo principalmente do livre-arbítrio da pessoa. Eu posso fazer uma previsão, por exemplo, sintonizar com o campo da vida do consulente e prever que tal situação vai acontecer. O consulente vive a situação da forma que ele quiser, no tempo que ele quiser, e tem o livre-arbítrio dele para dizer, não vou passar por isso. De alguma forma, o tarô colaborou para mostrar o caminho para ele, e ele definir se ele quer passar por aquilo e como ele quer passar. E você pode dizer, eu não vou passar por isso, você está redirecionando tua vida, buscando outro caminho. Perfeitamente. É uma questão mesmo de sintonização. As imagens das cartas nos dão essa possibilidade de sintonização. E existem vários tipos, né, de tarô. Não sei se você chegou a comentar sobre isso quando estava respondendo a Paula ali no computador. Não. Não, não o quê? Não tem vários tipos ou você não falou sobre Não, isso? tem. Sem dúvida alguma tem vários tipos, sim. Aham. Aí a gente tem que pegar um pouquinho pela história do tarô. Tá? O tarô ele é um baralho que surge cerca de 1450 na Itália, em Milão. O Uau. primeiro tarô que praticamente nos chega inteiro, ele é de 1450. É o tarô Visconti Sforza. Mil? Imagina 1450.
na corte, no Ducado de Milão, na Itália. E era cada carta pintada à mão. Até o tarô Ipará na França, nós temos várias edições do tarô de Marsella, porque o tarô de Marsella não é um, são vários autores desde 1650 em diante, vários autores na França e na Suíça foram redesenhando o tarô com a característica do tarô de Marsella. O tarô muda e tem, na verdade, uma especificidade muito grande quando ocultistas franceses e depois ingleses começam a pensar o tarô sob a luz do ocultismo. Aí sim o tarô passa a ter digamos, ter uma ideia, uma formatação. O que são os arcanos maiores do tarô, que são as 22 cartas principais, por que elas trazem funções arquetípicas, qual o entendimento do tarô. O ocultismo é que colocou isso do tarô e foi além. Hoje em dia, você trabalha com tarô, você liga o tarô à numerologia, à astrologia, à mística judaica, a Kabbalah, e daí por diante. Tá? Então, a ideia quando os ocultistas, principalmente os ingleses, a partir de Waite, o tarô de Waite talvez seja o mais vendido ou divulgado no mundo. Quando ele faz uma releitura do tarô, pega os arcanos menores do tarô e os torna todos figurativos, porque não eram, aí sim você tem uma visão do tarô sobre um ponto de vista mais ocultista e espiritualista para quem quiser seguir essa linha de pensamento. Tá? Então, você encontra mais de 1000 tarôs editados à venda. Tá? Mas você vai encontrar principalmente os tarôs iniciais na Itália, você vai encontrar várias edições dos tarôs de Marsella e os tarôs já com um viés ocultista, principalmente, primeiro de Eliphas Lévy, que foi um ocultista do século XIX francês, e depois do Waite, o tarô dele, do Waite e Pamela Colman Smith, de 1910 para cá. E posteriormente o tarô de Crowley, que fez uma releitura genial do tarô, a partir principalmente do ponto de vista do ocultismo dele, da magia sexual. Isso está inserido nas cartas que Crowley redesenha, através também de outra mulher, Frida Harris. E aí o tarô foi cada vez mais, digamos, viajando nessa linha do ocultismo. Entendi. Então, o que a gente tem hoje, assim, oráculos, né? Oráculo da deusa, oráculo de orixá. Isso tudo é uma forma de... Eu posso caracterizar isso como tarô? Não. Tarô tem que ser um baralho com 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Mas muitos oráculos, ou tarô dos orixás, e etc., se basearam na ideia do tarô para os oráculos serem criados. Tá? Oráculo você pode, depois, um dia você pode criar um oráculo que vai ser um somatório da sua experiência, do seu trabalho, da sua linha de compreensão do mundo, e vai ser uma extensão daquilo que você quer transmitir para as pessoas que trabalham com você. Tá? Um oráculo qualquer pessoa pode, mas um oráculo tem que ser um somatório de um conhecimento, de uma experiência. Mas o tarô é que deu essa ideia, digamos assim, inicial, para as pessoas desenvolverem, como o oráculo da deusa de Kuan Yin e vários outros que existem por aí. Entendi. Fizeram uma pergunta aqui, o Tarso. Quais cartas teriam a ver com Tantra ou sexualidade? E por quê? Sexualidade? Tá. Principalmente em todos os tarôs, o arcano 11, que é o arcano da força. Mas quando Crowley redesenha o tarô e lança o tarô dele, aí sim a questão da sexualidade está claramente inserida no arcano 6, os enamorados, do tarô de Crowley, no arcano 11, que ele troca o título da força para lust, no arcano 15, o diabo, também no arcano 14, o arcano 6 e o arcano 14 é praticamente uma transformação. Ali já tem uma ideia clara do princípio do Crowley no tarô. Então vamos lá, arcano 6, arcano 11, arcano 14, arcano 15
e o Arcano 20, o Aeon, que é a proposta do Crowley através do tarô dele. É um tarô que apresenta uma nova era, a era de o eixo Aquário-Leão. Ele apresenta no Arcano 20, tá? Que é o conhecido como julgamento, e passa a se chamar o Aeon. Não posso esquecer que o Arcano 19 do tarô de Crowley, que é o Sol, se você visualizar a carta, o Sol é simplesmente uma ejaculação. Só para você ter ideia da onde o Crowley idealizou, ou como ele foi pontuando o tarô dele. Uau! Mas ali ele deixa muito claro que o tarô dele é claramente assim um encontro tântrico. Tá? Você tem isso, um casal no Arcano 6, que são os enamorados. Você tem como se diz, a alquimia desse casal no Arcano 14, que em vez de se chamar temperança, se chama a arte. É essa alquimia já proposta. Ele demonstra o que significa sexualidade no Arcano 11, que ele passa a chamar de força e passa a chamar de lust, e coroa tudo isso com o Arcano 19, o Sol, que é praticamente o encontro do casal numa potencialidade ejaculatória. Tá? E no Arcano 20 ele está propondo a nova era para a humanidade. Os zodíacos têm relação com o tarô? O zodíaco? Os zodíacos, isso. Sim, tem. Você, na verdade, os ocultistas, eles passaram a relacionar o tarô com a astrologia, estabelecendo nos 22 arcanos maiores uma relação com os signos, os planetas e os elementos. E aí você pega os arcanos menores, estão relacionados aos 4 elementos da astrologia, fogo, água, ar e terra, onde se dividem os 12 signos. Então, quando os ocultistas fizeram essa ligação, você ampliou o leque de entendimento do tarô, assim, imensamente. Né? Isso se não falar na ligação do tarô com a cabala. Nossa. É muito estudo, gente. É muito estudo. São anos e anos de estudo. É uma ciência, não tem... É uma ciência. Nesse sentido, é uma ciência ocultista, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. E me tira uma dúvida, Zé. Como que é o processo assim, de conexão com a energia da pessoa e a sua energia no atendimento online? Voltando um pouquinho que a gente tinha falado no começo. Olha, eu preciso simplesmente, eu quero ter pelo menos um contato, eu estou diante da pessoa, mesmo sendo online, eu preciso do nome completo de batismo e da data de nascimento. Entre o momento que eu estou embaralhando e abrindo o jogo, eu vou vibrar esse nome, essa data de nascimento e o signo ascendente 3 vezes. Estou conectado com a pessoa. É o suficiente. E essa conexão é tão poderosa porque online quem tira a carta sou eu, não é o consulente. E fica absolutamente assim, correto. Eu tiro as cartas certas que o consulente precisa. Isso é um ritual seu, assim, de conexão, ou é um procedimento padrão, por assim dizer? Não, é um ritual meu, tá? Eu acho que cada tarólogo vai ter, assim, sua forma de ritualizar o seu atendimento. Mas, com certeza, é uma ritualística que a gente precisa criar, porque quando você joga tarô, você está abrindo um campo. Você tem que abrir e tem que fechar o campo no final. Você não pode deixar o campo aberto. E muito menos o que esse campo vai trazer para você. Então, a ritualística é necessária, é uma questão de segurança, inclusive. Abrir o ritual, abrir o campo do consulente, trabalhar, fechar o campo do consulente, fechar o ritual. Isso é bem interessante porque com esse movimento, com essa nossa situação atual, eu comecei também a atender online. Aí as pessoas, como assim você vai trabalhar Tantra online? Eu falei, o Tantra ele vai muito além do toque no corpo, né? Existem práticas diversas que a gente pode colocar. E aí eu percebi, né? E criei também um ritual meu, né? Para me conectar com a energia das pessoas que eu estou atendendo, porque é um trabalho energético mesmo, né? Por mais que seja um trabalho de escuta, de fala, de movimento corporal, de meditação ativa, etc. É uma conexão que a gente
faz com o nosso cliente, né? Então, eu já tinha experimentado isso, né, no Reiki 2, que eu tenho a iniciação, a gente também é possibilitado, né, a fazer de enviar Reiki à distância, enfim, e é muito interessante porque realmente é uma era diferente que a gente está, né? Uma era tecnológica que já estava muito forte, que agora nesse momento ela está mais forte ainda. Então, acho bem interessante porque isso era um preconceito meu lá no começo e que agora eu percebo que isso é totalmente viável, né? E essas questões de energia não tem espaço, não tem tempo, uma vez que você se conecta, né, com a pessoa e a pessoa que vai receber o trabalho está também nessa abertura para se conectar, as coisas fluem de uma forma muito, muito honesta, muito bonita, né? Sim, Então, é com legal. certeza. E você acha que para ser um tarólogo, isso é um dom? Como é que isso surgiu assim na sua vida? Olha, foi, digamos assim, uma surpresa. Eu estando com um grupo de amigos, mas era um grupo assim de estudos de ocultismo, tá? Aí fomos fazer um estudo sobre o tarô, apresentaram para o grupo os arcanos maiores e simplesmente numa prática, vamos ver, aprender, vamos ver se funciona. Simplesmente eu acertava, eu compreendia o que estava ali, digamos, sem ter tido nenhum estudo. Alguma energia Olha, ali me levou a. Aí eu, como é que se diz? Eu até me espantei, comecei a ficar fascinado com a questão, compreender o significado oculto de cada arcano, você se fascina por aquilo e começa a ler sobre o assunto. Primeira pessoa que eu fui encontrar, você sabe que eu sou cantor lírico do Coro do Teatro Municipal. O meu trabalho há mais de 30 anos. A minha mestra de tarô era uma cantora do Coro do Teatro Municipal, minha colega. Foi exatamente lá eu encontrei exatamente a pessoa com que me formou no tarô, me deu a orientação e me ensinou tudo que eu sei até hoje. Tive até formação com uma ou outra pessoa, mas com ela foi a mais ampla, a maior que eu pude ter. Então, assim, as coisas legal. É o foram chamado da alma, né? Tem hora que não dá para você fugir, a coisa chega ali batendo na sua porta e não, bacana. eu fui agora, ano passado, eu fui me dar conta, eu comecei a dar atendimento de tarô em 98. Então, eu já estou jogando tarô há 22 anos, eu não tinha nenhuma noção clara de que isso já estava tão intrinsecamente fazendo parte da minha vida. Hoje em dia Legal, é. Mas é como eu te bacana. falei, a gente, quanto mais o tarô leva a gente, é tão fascinante que você. Mitologia, então, você vai estudar a vida inteira. Porque é claro que as cartas estão ligadas à mitologia também. Né? É muito rica o que o tarô te traz, e você tem, de onde vem isso? Mas de onde eu busco esse conceito? Cada vez que eu jogo tarô, é impressionante como o consulente me ensina uma nova ideia, uma nova interpretação para um arcano. Os arcanos nunca são aquele básico. É impressionante. Cada atendimento que eu dou, uma situação se apresenta, eu estou aprendendo mais. A prática da gente ensina, é o maior ensino que a gente tem. Com certeza, Olha, com Leila, certeza. Diga. o tarô, para quem conhece, nos arcanos maiores tem dois arcanos muito conhecidos. O arcano 2, a sacerdotisa, e o arcano 5, o sacerdote. Ou também conhecidos como a papisa, o arcano 2, e o papa, o sacerdote. O papa, o sacerdote, o arquétipo dele é o ensino, a orientação, o aprendizado. Então, tudo que você aprende através do livro, da pesquisa, é da sabedoria adquirida. A sabedoria adquirida do Papa vai levar você à sabedoria intuitiva da sacerdotisa. Então, o tarô é uma junção da sabedoria que você adquire estudando com a sabedoria que é despertada da sacerdotisa. Então, a sabedoria de um e de outro em conjunto fazem de você o papel do mago, é o arcano 1. Porque a gente, para jogar tarô, você tem que ter a habilidade de lidar com os arcanos
com os links que você faz entre as cartas. Então eu digo que o tarólogo é a junção da sabedoria do Papa com a intuição da papisa e a habilidade do mago. A habilidade é essa que você tem que ter sempre. Como você vai entrar no campo do consulente, respeitar esse campo do consulente, como você vai dar uma resposta para ele, de que forma você vai dar essa resposta, porque ele receba isso da melhor forma possível. Entendi. Nossa, riquíssimo, riquíssimo. E é possível, assim, mudar uma perspectiva negativa? Mudar uma perspectiva negativa? Olha, eu acredito que também, como eu te falei, depende do nosso livre-arbítrio. O tarô te indica o caminho, o tarólogo mostra para você, tá? Inclusive te mostra alternativas de você mudar a perspectiva. O tarô te dá, você dá isso para o consulente claramente. Olha, você pode mudar essa perspectiva que o jogo está vendo assim e assim. Vai depender do consulente, tá? Eu tenho visto algumas coisas aí no Instagram que são assim, aparece uma mulher, diz lá, taróloga, faço trabalhos de amarração. Astróloga, faço trabalho. É impressionante a quantidade de pessoas que se apresentam como tarólogas ou astrólogas para chamarem a atenção. Na verdade, são feiticeiras que fazem trabalho de amarração. Agora, você fazer um tipo de trabalho de magia, supostamente, que possa alterar uma realidade, se é possível, é. Mas e o livre-arbítrio, onde fica? Tá? A questão. Eu acho que todo tarólogo tem a obrigação de chegar para o seu consulente e dizer, olha, eu estou vendo a perspectiva aqui, mas o livre-arbítrio é seu. Não é o tarólogo que toma uma decisão pelo consulente. Ele tem que deixar isso muito claro. Senão o consulente procura o tarólogo como diz para mim o que eu tenho que fazer. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que deixar isso muito claro. Pois é, mas assim, eu fui uma consulta há mais tempo ainda, foi até antes do Giancarlo, e aí, na época eu estava com dificuldade de me relacionar, etc. Ele falou, olha, esse ano não está mostrando que vai acontecer alguma coisa com você. Mas o ano que vem, isso era em dezembro, lá para o mês de agosto, de setembro, vai aparecer uma pessoa. Aí eu fiquei, né, contando no relógio. Chegou agosto, eu tava, caramba, não, vai aparecer o cara, né? Então apareceu, passou agosto, passou setembro, passou outubro. Eu falei, caraca! Né? Então eu acho assim, como toda terapêutica, enfim, eu não vou julgar o trabalho dele ou a minha expectativa, ou o que eu criei a partir disso. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Apesar que a barulhada aqui tá grande. Não, que a sua imagem ficou meio distorcida aí. Não sei se a sua conexão tá ruim. E se para as pessoas também eu tá estou assim. te vendo bem e te ouvindo bem. Tá. Mas essa previsão assim, pontual, sabe? E a expectativa que eu criei a partir daquilo, eu fiquei numa badzinha. Eu não soube lidar muito bem com Certo. isso, não. O tarólogo tem que ter um cuidado, a questão da previsão, porque quando você está jogando tarô, você simplesmente está trabalhando com o tarô completo, 78 cartas. Nós temos no tarô os arcanos menores, os 4 naipes, que são os nossos naipes do baralho convencional, de paus, de copas, de espadas e de ouros. No baralho convencional, você tem as cartas, cada naipe, cartas numeradas do Ás até o 10, e cartas da corte. Um rei, uma rainha, um cavaleiro e um valete. Tarô de Crowley há uma mudança, há um cavaleiro principal, ou um rei, uma rainha, um príncipe e uma princesa. Se uma consulente me pergunta se vai surgir alguém na vida dela e me tira uma carta da corte, uma figura masculina, eu vou dizer que sim. A questão é de você prever a época, o tempo, isso aí já tem uma certa distância. Você pode trabalhar pela, digamos assim, a energia que o naipe te traz. Se um consulente me tira uma carta que é uma figura masculina de fogo, essa figura masculina virá mais rapidamente para você do que se fosse uma figura da corte de um naipe de terra. Então, fogo e ar tem uma energia mais rápida e terra e água tem uma energia mais espaçada, mais lenta. Por exemplo,
Tá? Agora, você dizer, virar uma pessoa para a sua vida, provavelmente a partir do segundo semestre. O que foi que você fez na sua vida no primeiro semestre? Você esperou e chamou essa pessoa para ela chegar para você? Ou o que foi que seu pensamento, seu livre-arbítrio fez que afastou essa pessoa de você? É autorresponsabilidade, né? O tempo todo, não Pois tem como. gente, eu acho que, sincera, eu não me sentiria mal se eu prevesse alguma coisa para o consulente, na época o consulente me cobrasse, ó, aquilo que você preveu não aconteceu. Vamos abrir um jogo aqui, eu quero ver o que foi que você fez para que aquilo que estava previsto não tivesse vindo. Eu preferia ser desafiado e vamos ver o que foi que aconteceu. Você, afinal, trouxe para você o que você queria ou afastou de você o que você pediu? Não sei. Pode É, ser tudo. assim, como terapeuta também, né, em certo nível que trabalha com energia, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com algumas coisas que a gente fala, com algumas interpretações, com algumas leituras que às vezes é muito óbvia para a gente, né, sobre o cliente e o que a gente coloca. Não estou julgando, dizendo certo ou errado, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo essa questão da autorresponsabilidade, eu acho que é muito isso que a gente vibra, o que a gente atrai, o que a gente trabalha em prol de alguma coisa, né? E às vezes é até no nível bem, bem profundo mesmo. Mas eu até lembrei desse caso, porque você estava falando sobre usar a magia, né, para poder e vender como tarô, e vender como outra coisa, que a gente vê também muito a questão do tantra ou de magia sexual, de amarração, né? Porque são coisas muito poderosas mesmo, né? São coisas muito acessíveis e muito poderosas. Então, é, 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 é ruim, é incômodo a gente ver um trabalho que é tão sério, muitas vezes deturpado, né, em função de propostas que não condizem, né, com o que realmente pode ser agregado na vida de cada um. Então, é bem interessante você esclarecer isso, acho que precisa ser falado mesmo, porque senão gera, né, já é um trabalho, né, que muitas pessoas têm preconceito, tanto a leitura de tarô quanto a questão do Tantra. E quando a gente vê essas coisas também que acabam levando para um caminho, né, que não é verdadeiro, né, dentro da proposta de cada uma dessas terapias, é muito muito incômodo, né, e muito triste também. A gente realmente encontra, está certa, propaganda de, digamos assim, massagem tântrica ou ensinamento tântrico, que pela forma que está sendo apresentada, você já vê a picaretagem. Mas é Sim. evidente que tem muita gente que vai nessa. Sim, algumas vezes até escolhem isso, né? Eu não tenho absolutamente nada contra as prostitutas, né? Contra os prostitutos. O meu incômodo é associar o tantra, né, com isso, né? Então, acho que cada coisa tem seu espaço, né? Sim, sem Enfim, dúvida. uma massagem sensual, ou enfim. Perguntaram aqui, Zé, se você joga tarô para você mesmo. Foi a Jogo. Eloá. Sim, Ih, deve ser há difícil isso. sempre um campo difícil de jogar tarô para você mesmo, que é o do envolvimento emocional. Quando você tem um envolvimento emocional, afetivo, e você quer perguntar sobre aquele assunto, sinceramente você acaba se auto-enganando. Não é fácil. Se for uma coisa prática sobre o meu trabalho, se uma situação de trabalho, etc., vai acontecer, vai dar certo a perspectiva, perfeitamente. Um projeto que tem a ver com estudo, perfeitamente. Envolvimento emocional é perigoso. A gente se trai, tá? E acaba lendo errado. Quando tem uma questão emocional muito envolvente para mim, eu peço a uma outra pessoa para ler para mim. Eu Sinceramente, faço peço. ideia. Eu faço ideia. Energia mais que boa. É importante o cliente tenha em mente exatamente o que quer. Assim não terá.
Assim, não ter, é importante que o cliente tenha em mente exatamente o que quer e assim não terá erro. É porque tem essa coisa também, às vezes a gente não sabe perguntar, né? Às vezes a gente não faz a pergunta correta, né? Sim, não. É porque o tarô, se você, o tarô, você responder ou é isso ou aquilo, é difícil, tá? Agora, o tarólogo, ele tem uma experiência que ele consegue pegar pela carta aonde está esse problema do consulente, aonde está a dúvida do consulente, por que, que o consulente não faz a pergunta com clareza? Onde está o cerne da questão? O tarólogo percebe isso. E ele vai ter que entrar nesse lugar para conseguir, inclusive, ajudar o consulente a trazer uma pergunta direta, objetiva. Tá? As cartas do tarô, principalmente os arcanos menores, conseguem mostrar para a gente aonde é que o consulente tem o bloqueio, aonde está o obstáculo dele. E a gente vai procurar fazer a melhor forma possível ajudar o consulente a clarear isso. Bacana, bacana. Bom, a gente percebe que para ser um bom terapeuta tarólogo precisa de muito estudo, né? É uma formação longa. É como a astrologia, né? Às vezes as pessoas se baseiam assim, o signo no horóscopo do jornal, né? Que é Ah, 4 linhas que coloca o estagiário para escrever qualquer coisa. Então a astrologia, quando você vai ver, né, é 12 vezes 12 vezes 12, com o local de nascimento, com o lugar onde está, é uma emaranhada assim, com vários conceitos assim muito pontuais, né? Que não é nada daquela coisa que a gente vê, que a gente aprende, aquelas previsões do ano para quem tem o Sol, e tem Sol, Lua, tem todos os planetas, tem um lugar no céu. É uma não, coisa e extremamente a profissão do delicada. astrólogo é uma profissão que exige muita dedicação. A astrologia é muito matemática também. Uhum. É, claro que tem um lado intuitivo, mas um astrólogo, ele estuda muito o preparo dele para você, digamos eu, outra, digamos assim, a outra paixão que eu quero me dedicar com o tempo certo é aprender astrologia. Você, para fazer um mapa astral, assim, eu tenho para mim que você precisa de pelo menos 4 anos de estudos. Acho que agora eu posso fazer meu primeiro mapa astral. E sem dúvida alguma, o que é assim, claro que somos todos iguais, todos nós, cada um com a sua especificidade, mas o tempo de experiência em alguma coisa é que é o grande diferencial. Né? Então, a experiência, a bagagem que você traz no tantra, nas terapias que você tem uma bagagem. É claro que quem começar agora, a defasagem vai existir sempre pelo tempo, pela experiência das pessoas. Né? Uhum. Então, um astrólogo, além de um estudo profundo, muita dedicação, a experiência é que vai dar a gente a capacidade da rapidez da habilidade. Tá? A habilidade a gente pode ter, todo mundo tem, mas a gente adquire trabalhando, fazendo, jogando. Não é uma coisa que também vem de uma hora para outra. Sim, sim, é uma construção, né? Com certeza. Mas você já tem algum conhecimento de astrologia, né? Você falou que usa, inclusive, né, Não, a- básico. O básico a gente tem que ter. Tá? É evidente, você tem que saber o que é cada planeta, um elemento, o signo, até porque isso vai estar muito, como eu te falei, está muito implícito nas cartas do tarô. Tá? Uhum. O tarô, a partir como eu te falei, notadamente o tarô de Crowley, que é o tarô que eu trabalho, todas as cartas têm referências, os arcanos menores todos têm referências astrológicas de signo e planeta. Entende? E, na verdade, Crowley formatou os arcanos menores dentro de posições de signos e planetas. Se você não tiver um mínimo de entendimento disso, é claro que você vai ler para o consulente? Vai. Se você tiver pelo menos essa base, sua leitura será mais ampla, vai ser melhor. Perfeito. Perfeito, Zé. Muito interessante, Ok? muito legal. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a forma de te contactar. É,
para que Olha, as me pessoas tiverem interesse de contactar procurar? via Facebook, via Instagram, tá? E assim, se uma pessoa precisar de um atendimento, vamos marcar uma hora específica, tá? E como eu te falei, eu pergunto se a pessoa. O tempo que eu pergunto ao consulente, você conhece o tarô, já jogou tarô alguma vez? Esse tempo em que eu dou apenas uma orientação do que se trata, do que o consulente pode esperar de um atendimento de tarô, eu vou procurando, já entrando no campo do consulente. A gente vai trocando esse trabalho do campo. Tá? Então, Uhum. no meu atendimento, eu faço primeiro uma primeira leitura prévia, como está a vida do consulente no momento que ele está na minha frente, sem me perguntar nada. Eu vejo o que eu estou vendo, como está a sua vida. Isso é importante porque a gente já saca o que o consulente está trazendo para você. Depois eu fecho esse jogo, abro um segundo momento que o consulente faz as perguntas dele. Normalmente o meu atendimento completo tem 1h30. Beleza. Então tá, Zé, ó, muito obrigada, adorei a nossa conversa, nosso Eu bate-papo também, muito é uma beleza. surpresa para mim, adorei, tá? Agradeço a Sim, você também e as pessoas que perguntaram. sim, Prazer com conhecer todos. certeza. É isso, gente. Obrigada por ter acompanhado. Zé, super obrigada de novo. Querido, um beijo grande para você. Se cuida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.